Olá pessoal, bom dia a todos, muita paz, muita luz, namastê a todos. Bom, a pergunta do seminário de hoje, né? Ainda existe a possibilidade de uma guerra nuclear em nosso mundo? A possibilidade existe, mas seria a coisa mais idiota que nós estaríamos fazendo. Então nós vamos abordar dois aspectos importantes para vocês, né? Eu acompanhei muito, eu como físico, eu acompanhei muito o desenvolvimento da tecnologia nuclear no mundo, né? Até escrevi um livro sobre Manual de Sobrevivência à Guerra Nuclear, né? Talvez vocês não conheçam, né? Acha o livro para mim, Ju, deve ter por aí, não tem? Hã? Hã? Tem, pega lá. Então, eu fiz um estudo bastante profundo na época que eu era estudante na Unicamp. Nós fizemos um trabalho na área de física nuclear e culminou com um relatório que nós fizemos e eu transformei ele num livro, né? Na década lá de 80. Então, na década de 80 eu fiz esse livrinho aqui, ó, Manual de Sobrevivência à Guerra Nuclear. Então, explicando todo como funciona uma bomba atômica, o que é radioatividade, como fugir da radioatividade, né? Vários aspectos, né, de guerra, porque você pode ter uma guerra total, uma guerra mediana, média, e uma guerra apenas localizada. O que é uma guerra localizada? É uma guerra só no Oriente Médio, armas atômicas só ali, entendeu? E não se espalha para nenhum outro lugar, não um desencade uma coisa, uma guerra só, por exemplo, na Coreia, você está entendendo? Né? O ditador quer jogar uma bomba atômica no Japão, tal, tal. Então, vamos entender como é que funciona o conceito de uma arma de dissuasão. O que é uma arma de dissuasão? Tá? Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Após a Segunda Guerra Mundial, nunca mais, nunca, isso, né? A França, a Inglaterra, a Rússia, Estados Unidos ou o território chinês foi invadido por tropas estrangeiras. Entendeu? Nunca mais nós vimos isso. Porque o primeiro sinal de uma tropa estrangeira invadindo o território francês, a retaliação é nuclear. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, o que aconteceu, né, com essa arma? Ela aparentemente, né, por que os ETs, o plano superior, o plano espiritual permitiu que a nossa ciência desenvolvesse uma arma desse porte? Isto significa o seguinte: se você estudar a história da nossa humanidade, desde que a humanidade é humanidade, ela está em guerra, certo? Nunca existiu um momento na Terra que não houvesse uma guerra, que um povo não tivesse em guerra, né? Até na época antes de Jesus, o nego já estava em guerra, se matando, os egípcios, né? Guerra, 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 conflito e tal, essa é a natureza do ser humano. Bom, e isso foi durante 10 mil anos. Quando o final do projeto Terra começou a chegar, os ETs falaram assim, o comando se deram, agora nós vamos dar a última cartada para o ser humano e nós vamos dar a arma definitiva para eles. O que é a arma definitiva? É a arma apocalíptica. Ou, pela primeira vez na história, eles sentam e fazem a paz, ou eles se autodestroem. Tá? Então essa é colocar a humanidade contra a parede. Ou você nunca mais vai fazer uma guerra, ou vocês vão fazer a última. Então, isso é o conceito de uma arma nuclear. Então, eu lembro, né, que quando estava aquele conflito no Golfo Pérsico e tal, né? E a França também estava envolvida, porque é a OTAN, né? Geralmente é a OTAN. Eles só estudam quem vai participar, se a Itália vai ser de aviões, se a Itália vai fazer ataque. Porque você vê, a Itália fazia ataque, a França fazia ataque, os Estados Unidos faziam ataque. Certo? Quando derrubaram o Gaddafi na Líbia, quem que bombardeou o Gaddafi, que detonou o Gaddafi lá? A França. A França que foi, a França e a Itália. Os Estados Unidos nem mandou avião naquela época. Só a França e a Itália arrebentou com os caras lá. Né? E o ditador morreu, né? O Gaddafi. Bom, então, esses tratados internacionais que ocorreram após a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, ou seja, o Pacto de Varsóvia, do lado soviético, e
a OTAN no lado ocidental, dizia o seguinte, então, eu lembro que nessa época o François Mitterrand era presidente francês, né? E um repórter foi perguntado para ele assim, mas quando que a França utilizaria o seu arsenal nuclear? Né? Então, François Mitterrand disse, em 3 situações. Por lei internacional, isso é lei da ONU, eu poderia usar arma nuclear. Porque a arma nuclear, ela não é uma arma de ataque. Teoricamente, ela é uma arma de defesa. Não, ela é uma arma de defesa. Eu tenho essa arma para me defender. Eu não posso ser o primeiro a usar uma arma nuclear, atacar alguém. Eu preciso ter um motivo para usar minha arma nuclear, e esse motivo tem que ser nas leis internacionais. Tá? Então tá lá. Primeiro, se um amigo meu, ou seja, um amigo da assinatura lá da OTAN, for atacado o seu território por qualquer nação. Certo? Se essa nação atacar nuclearmente, por exemplo, né? E não tiver um motivo da gente fazer uma retaliação convencional, então eu também uso arma nuclear em defesa do meu companheiro, do signatário da OTAN lá, certo? Qualquer país da OTAN que fosse atacado, isso é né, qualquer aliado da França, então seria defendido pela França. 2. Se as rotas de abastecimento que suprem o país de alimento, de energia, que poderiam prejudicar toda a economia e a civilização francesa, eu posso romper isso aí usando arma nuclear. Certo? Tá? Vamos ver, alguém faz um embargo, não deixa entrar navio de alimento, não deixa entrar, sabe? Cortou a rota, você vai lá e abre essa rota na bala. E 3, se o meu território for atacado. Certo? E não precisa ser atacado por arma nuclear, viu? Se houver um bombardeio de algum país convencional, eu posso retalhar nuclearmente. Então é por isso que hoje nenhum país ataca o outro diretamente. Porque o outro pode usar arma nuclear em cima de mim, aí a desgraça é total. Então, isso se chama dissuasão, uma arma de dissuasão. Então, eu vou mostrar para vocês como foi a evolução da tecnologia nuclear ao longo desses, hoje, 70 anos. Né? Nós estamos com 76 anos de arma nuclear. Né? Quando os Estados Unidos explodiram suas 2 bombas lá no deserto de Los Alamos, todos os cientistas estavam no meio da guerra. Vocês assistiram um seriado chamado Projeto Manhattan? É muito bom esse projeto. Eu tenho todo ele. Tá? Se vocês quiserem, eu tenho todo ele. São 2 temporadas. É muito bem feito. É como a bomba atômica foi produzida nos Estados Unidos. Todo o projeto de produção da bomba atômica. Vocês acreditam que tinha 110 mil pessoas trabalhando numa fábrica no deserto para produzir o urânio? E ninguém podia falar lá fora o que estavam fazendo? Quando eles montaram uma cidade no deserto, 110 mil pessoas, é uma cidade, porra, todo para trabalhar, para produzir o combustível da bomba, urânio 235, para enriquecer o urânio. E tinha uma parte que estavam os cientistas, cada cientista desenvolvia uma parte, então um grupo fazia urânio, outro grupo fazia a espoleta da bomba, a bomba propriamente dita, como é que nós vamos explodir essa bomba? Como é que nós vamos pegar esse urânio 235, fazer aquela pressão e dar a massa crítica e explodir? Então, vocês vão ver que lá no laboratório de Los Alamos, onde estava o Oppenheimer, né, que era o chefe do projeto, né, que era o cara que idealizou toda a bomba, né, tinha um grupo de cientistas que estava fazendo ou seja, a espoleta da bomba, como que a bomba ia explodir. A parte técnica mesmo, de como a bomba ia explodir. E esse departamento tinha um chefe. Um cientista, um físico, ele era arrogante pra caramba, ele era um chato do cara, sabe aqueles caras mais chato que pode existir? Mas era o mais inteligente de todos, entendeu? Porque ele era o chefe do departamento. Mas viver com ele, lidar com ele, era a coisa mais difícil do mundo, porque ele era chato, arrogante, prepotente, aquela coisa toda, né? Mas aí o filme todo é em cima dele. Você vai ver que o protagonista central do Projeto Manhattan é ele, é o cara mais chato da história. Todo dia de manhã, estava na guerra, no meio da guerra, certo? Todo dia de manhã ele chegava na luz assim,
né? Todos os cientistas reunidos, a turma dele, a equipe dele, mais de uns 60 cientistas, né? Que as contas tinham que ser feitas tudo na mão, não tinha calculadora naquela época, não tinha computador. Todas as coisas tinham que ser feitas na mão. Ele chegava assim, colocava assim, ó, 10.742. O que é isso? Já de manhã, do café, na luz para todo mundo. Seu número de americanos que morreram essa noite na guerra. E todo dia ele fazia isso. Enquanto a gente não desenvolver essa arma e ela ficar operacional, esses números continuarão. Nós temos que parar essa guerra. E é só nós que vamos parar essa guerra, ele fala assim. Mas ninguém vai parar essa guerra. O Japão não vai se render, os negros vão ficar mais 10 anos guerreando. Igual quando os Estados Unidos foi na guerra do Vietnã, com todo o poderio que ele tinha, não ganhava a guerra ia continuando. Guerra de guerrilha, ninguém se rendia. A desgraça total. Morrendo gente. Até quando você vai ficar lá no meio da floresta lutando com o vietnamita, troco de quê? Né? Por isso que os Estados Unidos saíram com o rabo entre as pernas lá. Lá, vamos embora aqui, que aqui é uma fria. Sabe, os Estados Unidos não ganhou a guerra do Vietnã, certo? Ele saiu com o rabo entre as pernas lá. Saiu fugido com o nego metendo bala nele nos aviões que estavam em fuga lá de Saigon. Tudo bem, mas até aí tudo bem. E quem ganha, você sabe que quem faz os Estados Unidos sair da guerra e perder a guerra é a mídia americana, né? Foi uma fotografia. Foi uma fotografia que saiu na Time. A fotografia era essa. Uma menininha, uma vietnamita, ela correndo, com a costa toda queimada, uma bomba na palma, certo? E ela correndo assim, nua, né? Porque ela teve que tirar toda a roupa dela, porque pegou fogo, começou a incendiar, e ela correndo nua assim, os caras tiram uma foto dessa menininha. A hora que essa foto caiu nos jornais americanos, a opinião pública americana, o movimento hippie da época tal, entrou em pau, maciata e passeata em torno do Capitólio. Para essa guerra. Uma foto terminou a guerra do Vietnã. E essa menina sobreviveu. Ela veio morar nos Estados Unidos. Os caras pegaram ela e trouxeram para os Estados Unidos. Muito bem, então, o espírito dos cientistas que fizeram essa bomba era, exatamente no sentido de terminar todas as guerras. Porque quem possuísse essa arma não mais seria atacado, não mais poderia ser ameaçado. Inclusive, os cientistas, esse cara, você vai ver que ele vai lutar pra caramba para que a arma não caia na mão do exército. Mas ele não teve controle, ele quase que foi preso tal, porque ele fazia de tudo, porque ele sabia que se cai na mão do exército, ele ia jogar essa bomba numa cidade. Eles queriam fazer o seguinte, os cientistas queriam reunir o imperador Hirohito e jogar bomba num lugar deserto para ele ver o poderio que os americanos tinham na mão, para ele se render. Mas assim que a bomba ficou pronta, todos os cientistas foram colocados de lado. O general assumiu e nem papo queria com os cientistas. Agora quem decide somos nós, não são vocês. Vocês já fizeram a sua parte. E o presidente americano, junto com seus generais, com o corpo de guerra, os cientistas ficaram putos porque eles não foram ouvidos. E eles queriam fazer parte de decidir o que fazer com a bomba atômica depois. Você está entendendo? Por isso que Oppenheimer chorava. Oppenheimer chorava quando jogou essa bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Que eles não acreditavam que eles iam fazer isso. Que eles iam jogar uma bomba contra uma cidade. Entendeu? Então, é difícil você culpar os cientistas, porque a época era um espírito diferente. Era gente morrendo o tempo todo e os caras queriam parar a guerra. Eles trabalhavam para parar essa guerra. Aí vocês vão assistir, vocês vão ver como os cientistas são arrogantes. Puta, vocês não têm noção. Eu convivi com cientista. É a pessoa mais chata do mundo para você trabalhar, são esses caras. Tudo prepotente, todo cara que olha você assim, sabe? Se você não tem um títulozinho, ele nem fala com você. É assim. Você é doutor? Não, então não fala com você. Se você não tiver título de doutor, ele nem fala com você, tá? Nem vai discutir ideias, teorias com você, pode esquecer. São tudo uma classe, Bom, então, a primeira arma nuclear foi feita. Então nós tínhamos os Estados Unidos com a bomba.
Tá? É claro que os Estados Unidos continuam a fabricar bomba, fabricar bomba, fabricar bomba, fabricar bomba. Certo? Oppenheimer saiu do projeto, todo aquele cientista saiu. Aí um outro grupo assumiu para desenvolver uma arma ainda maior, mais poderosa que a bomba H. Tá? Então toda a década de 50 vai acontecer o desenvolvimento da bomba H. Que é uma bomba 1000 vezes, até 100 mil vezes mais poderosa do que a Hiroshima. Lançada em Hiroshima. Que depois eles vão testar no atol de Bikini e tal, fazer os testes. Bom, tem uma... Aí, em 1949, a Rússia, né, ou na verdade na época era a União Socialista Soviética, né, ela explode a sua primeira bomba atômica. E, pasmem, com todos os planos roubados do Projeto Manhattan, por espião. Espião russo, né, espionagem, passa segredos para os russos, para o serviço, para o agente soviético, deu até um dos maiores julgamentos da história, o casal Rosenberg. Foi esses caras que passaram os planos para os soviéticos. Eles foram mortos, enforcados. Pena de morte para os dois, na época. Por trair a pátria. Aquela coisa toda de vender todos os planos, passar todos os planos para os russos. Aí, quando o russo explode a bomba atômica, começa a Guerra Fria. Né? A corrida armamentista. Você está entendendo? Então, imagine os americanos, o medo que os americanos tinham agora de ser bombardeados nuclearmente por uma outra potência que tinha bomba atômica. Aí começa a corrida espacial, que eles falam, a corrida da Guerra Fria. Mísseis, foguetes, para ver quem colocasse. Só que os russos sempre esteve na frente dos americanos na corrida espacial, você sabe disso. Os russos sempre esteve na frente. E quando os russos colocam o primeiro satélite em órbita da Terra, o Sputnik 1. Então os russos colocam o Sputnik 1. Um satélitezinho que só dava um bip, assim, pip, pip, pip de rádio, sabe? Mas os americanos, pela primeira vez na história, os americanos saíam às 6 horas, 7 horas da noite, e o Sputnik passava em cima da cabeça dos americanos. O que isso significa? Se ele pode botar um satélite, ele pode botar uma bomba atômica em órbita na nossa cabeça. E o medo dos americanos? E a política da Guerra Fria? Você sabia que nos Estados Unidos era proibido o Partido Comunista. Se você assinasse comunista, você era preso e podia ser morto. Porque era pós-guerra. Era um negócio assim, era inimigo fervoroso. Né? Você está entendendo? Nem pensar em... Por isso que nos Estados Unidos tem 2 partidos só. Entendeu? Você não pode criar o Partido Comunista nos Estados Unidos e que nem aqui no Brasil. Você tem PC do B, PC não sei do quê, tudo quanto é partido do mundo tem aqui. É aberto e livre. Né? Não deveria existir. A democracia deveria existir de um outro jeito. Proibir o Partido Comunista, cara. Os que fizeram essa abertura aí, os que metendo. Né? Complicado, né? Mas não adianta, os que se infiltram nos outros partidos. Né? Vai se infiltrando, só muda a legenda, mas o comunista está tudo lá. Entendeu? Igual o PSOL. O PSOL é o Partido Comunista com outra letra. Entendeu? PT é a mesma coisa. Entendeu? Pequenas divergências que tem ali. Só que o pessoal e o PCdoB são radical mesmo. Eles são extremistas comunistas. Enquanto o outro tem uma tendência meio, né? Vamos por assim. Vamos ter que conversar, tem que dialogar com os outros partidos. Senão você vê que hoje em dia a política funciona assim, né? Se você não tiver um número de deputado lá, um número de senador, você não faz nada. O presidente não faz nada. Né? Bom, então... A corrida armamentista começou, e começou a famosa Guerra Fria. E aí começou, o mundo estava dividido mesmo, de uma forma que, aí é o muro de Berlim, né? Os caras metem o muro no Berlim, né? Você sabe como foi complicado a história de Berlim? Porque a história de Berlim era o seguinte, não sei se você sabe, está a Alemanha, vamos pegar o mapa da Alemanha aqui. Certo? Aí eu vou meter o muro, aí eu vou meter assim a divisão, vou dividir a Alemanha Oriental e Ocidental. Certo? Alemanha Ocidental, capitalista. E Alemanha Oriental, comunista. Certo? Aonde ficava Berlim?
Não, não, Berlim ficava aqui, ó, quase lá na fronteira. Mas aí, o que acontece? Dentro de Berlim, os negros meteram um muro. Esse é o famoso muro de Berlim. Você está entendendo? Metade era Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Agora eu pergunto, como é que você abastece Berlim Ocidental? De comida, de coisa, combustível, tudo. Quem é que fornece? Só avião. Só uma rota autorizada pelos comunistas de avião. Para levar comida, levar tudo. Tá. Não tinha rota terrestre. Que era tudo comunista, tem que trazer a Alemanha Oriental toda. Olha a encrenca. Vocês não sabiam disso? Porra, né? Isso é clássico. Né? Né? A situação era complicadíssima. Quando os caras construíram o muro de noite, separava a família, o tio estava do outro lado, o primo estava lá, fica tudo separado. E os negros com metralhadora, quando quem cruzar morre. Né? Agora vem aquela pergunta, né? Quantos, né, ocidentais correram para o lado comunista na hora que estava fazendo o muro? E quanto comunista queria passar para o lado ocidental? Na história conta que nenhum foi para o lado oriental. E todo mundo do lado oriental queria passar para o lado ocidental. Ou seja, ninguém aguentava o comunismo. Ninguém aguentava aquela ditadura. Então você só podia manter o cara lá com arma. Você não sai. Você está preso aqui. Você não vai passar para o lado ocidental. Então era o jogo da ditadura comunista, né? Você está preso aqui. Você não tem liberdade de sair do nosso país. Né? Esse foi o Muro de Berlim. Né? Bom, então, essa é a Guerra Fria. É uma guerra ideológica muito violenta. E os países desenvolvendo cada vez mais tecnologia nuclear. Arma de destruição em massa. Sempre com medo de haver uma coisa chamada desequilíbrio na balança. Sabe o que é um desequilíbrio na balança? Vamos supor que eu desenvolvo uma arma e esse aqui não tem. O medo que esse me ataque primeiro e me destrua. Então a corrida sempre foi no sentido de manter. E essa corrida, ela era muito cara. Gastava muito dinheiro para conquistar esse equilíbrio, para não ter esse equilíbrio. Foi dessa maneira que os Estados Unidos quebrou a União Soviética. Chegou um momento que todo mundo sabe que o comunismo não é o que acaba o dinheiro. Acaba o dinheiro dos outros. A Rússia só comercializava com um país comunista, não comercializava com mais ninguém. Né? E aí começa no leste europeu todo um movimento para sair do comunismo, sair da Rússia. E aí você tem, num determinado momento, o fim da União Soviética. A queda do Muro de Berlim, todo esse processo, porque a Rússia não tinha mais dinheiro. É igual o Império, se você pensar bem, por que o Império Romano caiu? Por que o Império Romano desaparece? O Império que dominou todo o Oriente, dominou todo mundo. O tempo vai passando, as coisas vão mudando, e é difícil manter um império tão grande, administrar tudo. Vai ter revolta lá, não tem dinheiro para pagar o soldado, começa um problema sério. Né? O equipamento começa a ficar obsoleto, você não tem dinheiro para fazer novo, para fazer um jipe novo, um carro novo, né? Um carro de combate, um tanque de guerra novo, que tudo estraga. E aí a União Soviética, financeiramente, economicamente, ela quebrou. Então ela cedeu. Aí o comunismo começou a cair no mundo, né? O leste europeu todo se tornou capitalista, né? Começou fazendo a revolução anticomunista, certo? E aí, nós fomos evoluindo até os dias de hoje, mas as armas nucleares nunca deixaram de existir. E a União Soviética, você percebeu, a Rússia, depois de um tempo ela começou a crescer novamente. E o Putin foi o cara que você vê, o presidente, lá não tem democracia na Rússia, ele é o presidente há mais de 20 anos que está no poder. Né? Então, e ele era chefe da KGB. O Putin era chefe da KGB, era o chefe do serviço secreto. Né? Então, tudo quanto é dissidente, os nego mata lá. Tudo quanto é cara que começa a perturbar. Né? Você viu esse nego do cara envenenar esse dissidente aí no Ocidente? Eles envenenam, matam, o cara some com o cara não tem vez. Então, é uma política ditatorial mesmo, né? Embora tenha um pouco de abertura, um pouco de coisa assim, você já teve na Rússia, você falou, né?
Então, já esteve na Rússia, sabe como é que é o regime lá, né? É complicado, né? E o acúmulo de armas nucleares até então. Então, veja bem, por que até hoje ninguém usou? Por causa do equilíbrio de forças. Tá? Então, essas duas superpotências. Mas aí, nós começamos a assistir, e isso que eu vou falar para vocês da nova ordem mundial. A nova ordem mundial. Aí você teve a China, que começou a crescer, 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 crescer. À medida que a China começou a crescer, ela começou a modernizar o seu parque militar. Começou a investir em tecnologia de guerra. Tanque, armas, mísseis, bombas atômicas aperfeiçoadas ao extremo. Ok? Então, o que é? Essas grandes potências, elas não têm... Olha, deixa eu explicar para vocês. Como é que está a nova ordem mundial hoje, para vocês entenderem se é possível uma guerra nuclear ou não. Tá? Então, veja bem. Nós temos 3 blocos no mundo hoje. 3 blocos. Tá? Nós temos, eu vou dividir aqui o bloco ocidental, capitalista. Nós temos o bloco praticamente oriental, comunista. E nós temos o Oriente Médio, onde o que manda lá praticamente é a religião. Bom, então veja bem. Aonde está o poder aqui? O poder aqui não está na mão do presidente, não está na mão de deputado, senador, tá, não está. Você tem que entender que o poder está onde o dinheiro está. Sempre é assim. Então o poder está onde o dinheiro está. Então, o dinheiro está onde aqui? O dinheiro está nas grandes empresas, nos bancos, grandes conglomerados. Então, o poder está na mão desses caras. Né? É Microsoft, é Bill Gates, certo? É Elon Musk, é os bilionários. O cara do Google, todas as pessoas são os milionários. Né? O dinheiro está na mão desses caras. Esses caras é que paga deputado, senador, dá dinheiro para a campanha e elege o cara e põe o cara lá para servir os seus interesses. Todo político serve interesse dos empresários capitalistas. Isso aqui, no bloco ocidental. Que o bloco ocidental nós temos a Europa, né, Inglaterra, França, Itália, todo o bloco capitalista. Ok? Já no bloco, então o poder está na mão, ele está muito diluído na mão do dinheiro. Onde está o dinheiro? No bloco oriental comunista, aonde está o dinheiro? Está no Estado. Quem manda é o Estado. Você não tem um empresário lá. Sabe? Você não tem um dono da empresa que manda. Mas você fala, mas e hoje lá é o comunismo de Estado na União Soviética? Bom, só tem o comunismo na China é o seguinte, ele não é o mesmo da Rússia, de outros países. A Rússia tentou fazer isso também, ela só cresceu porque fez isso. Ela fez o seguinte, bom, eu vou permitir que você seja dono de uma empresa, que você também fique rico, como capitalista. Só que sempre, a maior parte das ações são minhas. Você vai ser sempre meu sócio. Você vai montar uma empresa, só que a maior parte, por exemplo, 60% é do Estado. 40% é seu. Então você nunca vai mandar na sua empresa, certo? Você nunca vai mandar. A hora que você encher o saco, o nego some com você, pega a tua parte e você se lasca. Então, não deixa. Manda. Não pode dar poder demais pro cara. Na China, sim, você dá poder até um certo ponto. Mas toda empresa na China é uma concessão do Estado. Eu posso tirar ela de você a qualquer momento.
Certo? Eu dei a concessão para você trabalhar, para você montar uma empresa. Eu posso tirar ela de você. É igual rádio, aqui, no Brasil, televisão é concessão. Todos os instrumentos de comunicação é concessão. Você tem que seguir as regras. Se o cara não seguir a regra, você perde a concessão. Ele tira de você. Né? Por isso que a Globo está puto com o Bolsonaro. Ela está puto com o Bolsonaro por causa do seguinte, deixa eu explicar para você. Não, o contrato com a televisão vence ano que vem, da Globo. E só pode renovar o contrato se ela tiver com todas as contas em dia. E ela deve 200 bilhões para o governo, de imposto que não paga. Ela não tem esse dinheiro, ela vai quebrar. Por isso que recebe tudo. A Globo está falida, né? Perdeu Fórmula 1, perdeu tudo, você viu? Ela não tem dinheiro, mandou todos os caras embora, alto salário embora, só ficou com chave ali. E por isso que os negros metem o pão no Bolsonaro o tempo todo, porque o Bolsonaro não tirou todo o dinheiro do Estado que era da Globo, para a Globo. E está cobrando a dívida. E não vou renovar a concessão da Globo, Bolsonaro. Eu não vou agir nada contra a lei, mas eu quero todas as contas em dia, direitinho, senão a Globo não renova. Os caras estão... Por isso que o dia inteiro a Globo bate no Bolsonaro, porque tem que tirar o Bolsonaro de lá. O Bolsonaro é a falência da Globo. Né? Porque quando estavam os comunistas lá no poder, né, os petistas e tudo mais, bilhões ia para a Globo em propaganda, isso, o governo dava uma grana enorme para a Globo. Sustentava praticamente a Globo. Dinheiro do Estado, que é meu dinheiro, seu dinheiro, né? Não, não, isso. Não, a discussão de capitalismo e comunismo, você vai ver, nenhum presta. Tá? Eu já vou discutir isso, não estou dizendo que o capitalismo é melhor, estou dizendo só, estou explicando como é que funciona. E aqui, aonde está o dinheiro? Então aqui, quem governa não é o dinheiro, sabia? Quem governa aqui é ideologia religiosa. Por exemplo, quando o ISIS foi montado, né? O ISIS, certo? Ele não tinha um país. O ISIS pegava, né, ali o Iraque, pegava parte da Síria, tal. Os caras ficavam, né, todos os países. Então, é ideologicamente, não é o Estado. Aqui não é o Estado, é uma ideologia árabe, uma ideologia dos muçulmanos. Então, os muçulmanos sempre vão considerar esse aqui o Satã do mundo. Não vai haver um acordo. Você está falando, vai ter um governo comum, uma moeda comum. Pode esquecer, isso é uma mentira ideológica. Não, você não vai convencer o árabe a se unir aos Estados Unidos. Eles acham que os americanos capitalistas são os satanás do mundo. São anti-Alá, são anti-Deus, são materialistas, não tem Deus no coração, sabe? Essas coisas, é verdade. E aqui é totalmente ateu. Como é que você acha que esse cara vai fazer uma ligação com gente ateu? Eles são 100% religiosos. Né? Os palestinos, que é que Alá, inteiro é Alá, é Alá, é Alá, vai com Alá. E nós não falamos aqui, vai com Deus, né? Vai com Deus. Né? Haukbar, né? Alá é grande. É o tempo todo, eles são muito religiosos, os árabes. Você está entendendo? O povo simples, tal, que não é os radicais islâmicos, certo? Eles são super religiosos. Então, eles não admitem ser dominado por uma ideologia que não seja religiosa. E nós também, você sabe, qual que é o conservadorismo no Brasil aqui? Por que essa briga dos negros não deixar a gente fazer culto religioso? Os negros estão putos da vida, porque os caras estão querendo, os comunistas, eles vão fazer tudo para bloquear a nossa religiosidade. Tudo. Porque se eles não tirar a nossa religiosidade, eles não tomam poder nunca. Tá? Foi o que a Rússia fez. A Rússia fechou todas as igrejas, destruiu toda outra forma de liderança ideológica. Porque o padre, ele lidera ideologicamente você. Certo? Então, a Rússia não permitiu que tivesse outra fonte de controle ideológico que não fosse o próprio Estado. Tá? Por isso que a China destruiu o Tibete, acabou com o Tibete, acabou com toda a religião do Tibete. Porque ela não pode admitir um Estado religioso, né, dentro da sua ideia totalmente ateia. Então o mundo está dividido assim, ó, em 3 blocos. Eles não se entendem, tá? Então o que eles fizeram? Eu não posso destruir nuclearmente você. E eu também não posso destruir nuclearmente você. E o Oriente Médio, fraquíssimo. Fraquíssimo perante essas grandes potências.
Eles sobrevivem. Tá? Israel é um estado capitalista no meio do Oriente Médio. Então eles sempre falaram, os árabes, que Israel é um câncer no Oriente Médio, que precisa ser extirpado, precisa ser destruído. Porque o único capitalista no Oriente Médio ali é o, né, no sentido, né, total, assim, né, dirigido, né, por ideologias não religiosas. E é um poder militar apoiado pelos Estados Unidos de uma forma que vocês não imaginam, né? Porque Israel é um Estado americano no Oriente Médio. Porque quem fundou o Estado de Israel e sustentou o Estado de Israel? Todos os empresários judeus americanos. Tá? Então, os empresários judeus, Onassis era judeu, os homens mais ricos dos Estados Unidos. Ele financiava tudo o que acontecia em Israel para a implantação de Israel. Então ia muito dinheiro americano, dinheiro americano. As empresas instaladas em Israel, tudo com base de dinheiro americano. E aí houve. Aconteceu a mesma coisa na China. A China deu esse boom sim, tecnológico e econômico porque os caras investiram, os americanos investiram lá. Todas as empresas americanas, se você pegar uma guitarra Fender, se você pegar, tudo hoje é made in China. A própria Fender, made in China. Por quê? Porque as empresas americanas fizeram o quê? Ao invés de fabricar nos Estados Unidos, onde pagar imposto, pagar empregado, era muito mais caro, eles resolveram transferir toda a sua produção para a China, onde a China dava de graça para ele o terreno, tudo de graça para dar emprego para o japonês, para o chinês, e levantar a comunidade chinesa. E a exportação vem de lá. Né? Entendeu? Então, você vê, há um tempo atrás, os comunistas criaram o BRICS. Para fazer frente aos ocidentais. Né? Então, o BRICS, né? Olha, Brasil, olha a letra. Rússia. Hã? Não. O que eu ia? Índia. E você? China. Porra, você é China. E o S? Agora vocês vão penar para achar. O S. Não. Põe entrar na Europa, cara. Quem sabe que a Europa vai entrar com nós? Tá louco? E todos esses... Salt é Salt. Salt de sul. Isso, África do Sul. Salt África. Então, você vê, países como... E a Índia não é comunista, mas ela não sabe para que lado da pita. Certo? E a África do Sul. Entendeu? Então, olha o Brasil, ele entra no bloco socialista. Mas porque é a época do PT. Certo? É a época que nós temos um partido comunista tomando o poder aqui. Então, associava com a Rússia, associava... E você sabe o que esse grupo queria fazer? Não usar dólar na comercialização. Dólar. Porque hoje você só compra as coisas no mercado internacional com dólar, você sabe disso, né? Nem com euro você compra. Você vai comprar petróleo do Irã lá, você tem que pagar em dólar. Você não aceita outra moeda. Entendeu? Tudo. Então, o que eles fazem? Vão quebrar os americanos não usando o dólar. Nós vamos criar um bloco e nós vamos comercializar entre nós com outro dinheiro, com outra moeda. Isso aí já os americanos ficam putos da vida, né? Vamos ver se vocês são pessoas estudadas. Por que o dólar é moeda internacional? Por que não é o ien, o Japão? Por que não é o yuan, que é a moeda chinesa? Né? E não. A coisa começa depois da Segunda Guerra Mundial. Todos os países da Europa estão quebrados. A Rússia está quebrada, a China está quebrada, todo mundo quebrado, Japão destruído, tudo. Qual que é o único país que não recebeu nenhuma bomba? Então o que os caras fizeram?
todo o dinheiro que a França tinha, todo o ouro que tem o lastro, isso aí é o lastro, eu não posso emitir moeda, papel. Todo o lastro em ouro que existia na Europa, eles transferiram para os Estados Unidos, porque era mais seguro. Segurança, porque eles não sabiam que depois da Segunda Guerra ia ter outra guerra. Você está me entendendo? Então, todo o lastro foi para os Estados Unidos no Fort Knox. A França, a Alemanha, todo mundo meteu dinheiro lá. Né? E aí, eu emitia. Eu posso emitir papel com o lastro que eu tenho lá. Entendeu? Só que, é o acordo, os Estados Unidos está bom, tá? Só que o dinheiro está comigo. Eu estou administrando esse dinheiro, o ouro está aqui. Tá? Então, a moeda de troca vai ser o dólar. É a única moeda forte e confiável depois da Segunda Guerra Mundial. As outras moedas era papel, você levava... Depois da Segunda Guerra Mundial, para comprar pão na padaria, você levava uma carriola cheia de dinheiro. Vocês não sabiam disso? Tem vídeos mostrando o cara com uma carriola cheia de dinheiro no mercado para comprar pão, leite. Porque o papel não valia mais nada. Você está me entendendo? Antes de você tem que fazer reforma monetária nesse ponto. É isso. O que significa? Pega esse dinheiro, queima tudo e produz uma moeda nova com valor diferente. Senão o dinheiro perde da inflação, né? O que era R$ 100, né? Por exemplo, eu cobro um curso R$ 100 teu. O dólar sobe 3 vezes depois no final da semana. Seu dinheiro inflacionou 30%. Você não compra mais nada lá fora com R$ 100. Certo? Todas as vezes que essa subida, o dólar sobe, você ficou mais pobre 30%. Toda vez que o petróleo sobe, a gasolina sobe R$ 3, você ficou mais pobre. Porque o seu salário não aumentou. O custo aumentou. Isso se chama inflação. Ou seja, o seu salário não é corrigido ao valor da inflação. Você fica mais pobre. E por decreto, hein? Você fica pobre por decreto, porque você não gastou nada. Né? Você não perdeu o seu dinheiro, perdeu o dinheiro por uma jogada ideológica, política, uma jogada econômica. Né? Então, aonde nós queremos chegar com tudo isso? Então, esses 3 blocos é a nova ordem mundial. É isso que está hoje. Ninguém vai se entender fazer um governo único, como o pessoal pensa. Aí vem o anticristo, vai fazer o governo único, né? É a nova ordem mundial. Pode parar. Vocês não vão convencer o mundo árabe a se juntar com esse aqui, nem esse aqui, os comunistas juntar. Então o que eles ficam fazendo? Deixa eu explicar para vocês. A pergunta é, haverá uma guerra nuclear ainda? Então veja bem. O que os capitalistas ganham fazendo uma guerra contra esse bloco? O que ele ganha? Nada. Porque qualquer ameaça, todos os dois serão ambas destruídos. Isso é fatídico, isso já é ponto passivo. Ninguém ganha a guerra. Se ninguém ganha a guerra, eu vou fazer guerra para quem então? Então é melhor assim, quando você não conhece aquele provérbio, quando você não pode com ele, junte-se a ele. Então, o fim da Guerra Fria foi mais ou menos esse jogo de você começar a investir na China. Pô, o McDonald's, doido para abrir uma loja na China? É 1 bilhão de habitantes comendo hambúrguer. Certo? Olha o mercado que se abriu. Então todo mundo pensa, o capitalista pensa, eu vou ganhar 10 vezes mais porque eu vou vender para chinês. É muito, o mercado consumidor é muito grande. Né? Então tudo isso, o mercado de computadores, 99% do computador é fabricado na China. É ou não é? Todos os componentes são fabricados na China, praticamente. Por causa dessa... Aí o Trump quis fazer... O Trump, você vê por que eles já tiraram do poder logo, logo? Porque ele queria tirar todas as indústrias da China e trazer para os Estados Unidos. Né? Aí o pessoal... Você acha que nos Estados Unidos não tem comunista, não tem esquerdista? O Partido Republicano é... O democrata, né? O democrata nos Estados Unidos é onde está todos os comunistas infiltrados. Né? É todo esse pessoal da... Né? Você pode ver, o Biden assumiu o poder, não assumiu? Não tem mais passeata contra negro, não tem mais passeata contra os Estados Unidos. Acabou, não tem mais. Quem fomentava essas passeatas? A esquerda. Agora a esquerda está no poder, não tem motivo para desestabilizar o governo. Você já viu, presta bem atenção, deixa eu explicar. Bolsonaro está no poder. Você já viu algum sindicato fazer passeata CUT, fazer passeata na rua? Todos aqueles balão da CUT, né? Todo mundo perdendo emprego, uma desgraça total. Mas cadê os caras na rua fazendo passeata? Né? Não tem. É.
tudo é uma jogada total. Por exemplo, não, deixa eu explicar, é grana, é dinheiro. Por exemplo, muitos empresários americanos não querem tirar só a empresa da China. Estão tendo um lucro filha da puta. Mas só que você está fazendo na China? E a ideologia comunista? Né? Eu não falei ontem que a China está investindo grana fodida para o PT? E a China, ela quer vir no Brasil e comprar todas as terras que produz soja. Ela devia baixar uma lei e proibir vender terra para estrangeiro. Desse jeito. Porque aí quem vai plantar é o chinês. Ele só contrata funcionário brasileiro aqui. E ele comanda a soja, comanda o território. Ele é dono da... Sabe? Então essa puta disputa lá, né? No coisa. Agora você tem tudo deputado comunista, os caras vão votar a favor da China, óbvio. E outra, porque a China dá dinheiro para os caras por baixo do pano. Dá dinheiro para deputado, dinheiro para... O que é dar dinheiro para PT? Dá dinheiro para deputado. Deputado, o cara fala, grana, né? Partido Comunista é ideologicamente meu, é o bloco. Então, o mundo sempre vai ser assim. Quem vai mandar o dinheiro? Até no Partido Comunista quem manda o dinheiro. Só que o Estado controla, né? Então, existe essa forma de expansão de poder, expansão de comércio. Você está entendendo? Né? Isso é crescimento econômico. Por que a China explodiu? Porque ela fez isso. Ela começou a pegar as empresas de todos os países, dar incentivo, né? E agora ela começa a ir para fora. Ela começa a estender, ela quer estender o braço na América Latina. Por isso que ela investe para que os governos sejam ideologicamente a favor da China. Né? Então, essa guerra, os Estados Unidos têm que impedir que esse comunismo alastre pela América Latina. E a China quer. E a Rússia também fomenta. Né? Você está entendendo? Então, aí o que a China faz? Ela faz um embargo com Cuba. Os Estados Unidos, quer dizer. E faz um embargo com a Venezuela. Por que a Venezuela está quebrada? A Venezuela está quebrada porque os Estados Unidos não comercializam com ela. Fala assim, estou fora, não vou comprar nada de você. É só falar assim, quem tem dinheiro, o dinheiro que precisa dos caras. Não vou comprar nada de você mais. Você não vai vender nada para nós. Entendeu? O nego quebra. Essa é a guerra, é uma guerra econômica. Agora, qual que é o interesse de você jogar uma bomba atômica nesse e nesse naquele? Nenhum. Está todo mundo ganhando. A China, metade da China é dinheiro americano que está lá. Eu vou guerrear com a China? Não. Eu vou só manter um. Você também não pode passar daqui. Quantas vezes o Xi Jinping foi nos Estados Unidos falar com o Trump e tal? Falar com o negócio é o seguinte, o negócio é até aqui. Tá, o limite é esse, você não pode passar desse limite. Começou a passar desse limite, não vai arrumar encrenca. Eu começo a tirar minhas indústrias, começo a tirar o dinheiro dos bancos seu, quebra. A Rússia foi quebrada porque faltou dinheiro. Né? Não adianta você achar que o comércio interno seu, hoje em dia é globalizado, você precisa de tudo que está lá fora. Você vê, se o Brasil parasse hoje, não vamos comercializar mais com ninguém, vamos fechar a fronteira. Você não tem mais computador, você não tem mais internet, você não tem mais nada, cai tudo. Você não tem celular, porque aqui a gente não produz nada. Certo? Não tem remédio, não tem vacina, não tem nada, tudo vem de fora. O mundo está globalizado. O que a gente exporta? Commodities. O que é commodities? É o produto em bruto. Eu mando ferro, mando, né? Certo? Mando minério, mando soja, mando isso, mas não produto industrializado que fica mais caro, trabalhado aqui. Então, uma guerra nuclear hoje, nessa nova ordem mundial, eu particularmente não acredito que essa guerra pode ser total. Pode acontecer o quê? Pequenos governos malucos, árabes, louco, assumir o poder, um ISIS, pega uma bomba atômica e joga. Aí você tem um conflito localizado que não tem interesse nenhum nas grandes potências se defrontar contra si mesmo. O interesse é abafar logo, acabar logo com essa história, mesmo porque as grandes potências ainda estão sob intervenção extraterrestre. Também tem esse detalhe. Vocês não podem usar arma nuclear. Vocês podem ter arma de dissuasão, como dissuasão. Mas ela fica lá estocada, parada, não tem uso. As pessoas me perguntaram, Laércio, e guerra biológica? Pode esquecer, guerra biológica não existe. Os países desistiram de guerra biológica há muito tempo.
né? Você pegar um vírus assim, altamente mortal, não esse vírus da gripe aí, que é um vírus, né, praticamente comum no sentido, né, ele não pode ser usado como arma de guerra, porque mata 1%, que arma, totalmente, e se um país, né, que tem arma atômica, se esse país receber um ataque biológico, ele retalha nuclearmente. Tá, então não é vantagem. A arma biológica ela demora para fazer efeito. Se o cara desenvolve uma vacina, pronto, né? Não tem mais efeito a arma dele. Mas a arma nuclear é eficiente, em 5 minutos ela queima outro país. Ela destrói. Então, se você lançar um vírus nos Estados Unidos, e ele percebe que o vírus foi lançado pelo Irã, ele queima o Irã no dia seguinte. Destrói o Irã inteiro. Então, essa é a dissuasão. A guerra só não acontece porque todo mundo, né, sabe o tchu-tchu que tem. Quer proteger o seu tchu-tchu aí, porque não vou falar o termo, porque senão fica chato. Né? Certo, né? Porque os negros vão acabar com você. Por exemplo, o Kim Jong-un ficou ameaçando. Aqueles mísseis vagabundos dele lá que não saem do lugar, né? Os Estados Unidos botou um porta-aviões lá, cara. O porta-aviões tem mais de 200 bombas atômicas. Só aquele porta-aviões acabava com a Coreia em 2 minutos. Não existia mais Coreia. Acabou, a Coreia sai do mapa. Entendeu? Então, não tem sentido. Os caras, é que eu falo, a força militar dos caras é muito grande hoje em dia. O nego estaciona um porta-aviões lá, quem é que vai atacar o porta-aviões? Que tem bomba atômica até os dentes. Sabe? Não vai ameaçar. Né? Porque se botar uma bomba atômica no Tomahawk, 5 Tomahawk por semana, acabou. E hoje é tudo bomba H, ninguém usa mais bomba normal, os americanos. É tudo bomba H no arsenal. É. É. Mas, vocês falam do problema, né? É engraçado isso, mas vocês vão fazer o seguinte, presta atenção, toda vez que o presidente americano aparecer, ou o presidente russo aparecer em público, vocês vão ficar olhando do lado dele, sim, vocês vão achar um cara com uma maleta. E essa maleta, o cara geralmente é terno, gravata, né? Você não vê, mas ela está acorrentada por algemada na mão do cara. E essa maleta não pode ficar mais que 5 metros distante do presidente. Nunca. Então, esse cara sempre vai estar no máximo uns 5 metros do presidente carregando a maleta. O que é essa maleta? Porque tanto no governo russo quanto no governo americano, o chinês também deve ter a mesma coisa. É o seguinte, um ataque nuclear só pode ser autorizado pelo presidente. Então vamos supor que o serviço de inteligência ou os radares detectam o lançamento de mísseis nucleares contra os Estados Unidos. Aonde o presidente está, ele já recebe o telefonema, esse cara já está, ele já senta, abre a maleta e digita os códigos, que todo dia ele recebe um código diferente. Ele tem que carregar com ele. Todo dia ele recebe, muda o código. Ele vai digitar esse código e vai autorizar o ataque. Por isso essa maleta tem que estar ao lado do presidente. E, rapidamente, em questão de segundo, ele tem que subir no Força Aérea 1. Aí tem que chegar naquele avião dele, que fica voando 24 horas no ar. O avião nunca mais pousa. Ele vai ficar 24 horas no ar até estabilizar a guerra aqui. Ele não vai para um abrigo. Tá? Esse avião vai ficar voando com escolta de jato, sendo reabastecido no ar, para ficar voando, porque o lugar mais seguro para o presidente é no céu, não na terra. Olha que louco, né? Então, existem todas essas armas, existem arsenais mais modernos sendo desenvolvidos, que eu falei na aula de ontem para vocês, a arma escalar. Mas eu, professor Laércio, devido a isso que nós estamos vendo aqui, eu não acredito numa guerra nuclear total. Por vários fatores. Ninguém é burro de destruir a si mesmo. Tá? Uma guerra nuclear total é uma autodestruição. E todo mundo vai perder o poder, todo mundo vai perder essa coisa que está aí. Ninguém quer isso. Então não é viável, estrategicamente. 2, estamos sob intervenção extraterrestre. Se a gente começar uma guerra, você pode terminar. E agora? Aí que você perde o poder mesmo, aí que você, na hora que acabar a guerra, os ETs tomam conta disso aqui. E aí? De um jeito mais militar, os ETs tomam conta. Quero ver. Então não é viável.
Em terceiro lugar, né? Para que eu vou fazer isso? Se está tão legal, está tudo bem, estou na minha piscina, estou comendo caviar. Então, eu vou fazer a guerra para quê? Eu vou ter outro tipo de conflito, tá? Mas eu não vou por essa. Então, todo mundo perde uma guerra nuclear. Então, isso, até um certo ponto, as armas nucleares foram úteis, né? Porque não tem mais guerra. Não tem mais guerra. Aquelas guerras, igual a Segunda Guerra Mundial, você nunca vai ver. Você nunca vai ver uma guerra mundial igual a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a Rússia e os Estados Unidos invadiu a Alemanha. Não tem mais invasão territorial hoje em dia. Se você tiver uma arma nuclear, acabou. Você não deixa o cara invadir seu território, você bombardeia o cara onde ele está. Na Segunda Guerra Mundial, não existia como você levar uma bomba para os Estados Unidos. Você sabe como é que os japoneses bombardeavam os Estados Unidos? Vamos ver se vocês sabem. Não tem como chegar, você não tem combustível. Você faz uma barreira no oceano ali, você for levar um avião nos Estados Unidos, tem que ter combustível. Onde você vai reabastecer? Os americanos já sabem, vai reabastecer onde? Não destrói aquele cara, já destrói a base ali, antes. Certo? Não deixa. Então, tudo era calculado no passado. Então, para você chegar no território americano, era muito difícil. Você tinha que ter um porta-aviões. Por exemplo, o bombardeio sobre Pearl Harbor partiu de um porta-aviões japonês, que ele foi lá nas imediações. Senão, como é que você vai abastecer? Aquele aviãozinho não voa 100 milhões, já tem que cair no mar. E você sabe que muitos aviões japoneses caíram no mar por falta de combustível. Né? Mesmo no ataque da Pearl Harbor. Você pode estudar a guerra lá. Então, o que acontecia? Lá do Japão, presta atenção. Os caras pegaram balão, com gás. Então, botava a bomba e calculava a velocidade do vento e a direção. Para esse balão chegar nos Estados Unidos e soltar bomba nos Estados Unidos. Muitos desses balões foram lançados para bombardear os Estados Unidos. Olha que louco, cara, olha a ideia dos caras. Aí perceberam que não era eficiente, porque cai em qualquer lugar, né? Ninguém sabe onde vai cair, não tem precisão. Né? Você está entendendo? Então, isso era a Segunda Guerra Mundial, mas hoje não. Hoje eu aperto um botão aqui, meu míssil cai lá nos Estados Unidos. Tem um submarino, imagina indetectável, está na costa dos Estados Unidos, manda um míssil para os Estados Unidos. É outra tecnologia, é outro momento de guerra. Então, você não pode fazer a guerra. Né? Na Segunda Guerra Mundial não havia tecnologia, era só de avião que você podia levar um ataque, levar uma bomba para outro país. Até quando o Von Braun fez o primeiro foguete V2. O foguete V2 ele saía da Alemanha, do norte da Alemanha, de Peenemünde lá, atravessava todo, né, o Canal da Mancha e pá, na Inglaterra. E olha que quando um V2 caía, ele destruía praticamente 2 a 3 quarteirões numa explosão. Tudo que existia ele destruía. Que era uma carga de bomba muito grande que ele levava. Sabe? Mas era um míssil de curto alcance ainda, né? Hoje não, os nossos mísseis hoje são balísticos, né? Eles atravessam o mundo, qualquer parte do planeta eu atinjo. Entendeu? Então, esse é o cenário mundial. Ju, tem pergunta, Ju? Professor, observando a história da humanidade, podemos dizer que no ciclo kármico, em superfícies de planetas, a maioria das pessoas encarnadas são ignorantes, egoístas, mau caráter e primitivas? Com certeza. Você fez a descrição geral do planeta Terra. do característico do ser humano. Você vê, o cara ele vive assim, cara. Ele vive armado até os dentes. Certo? Eu tenho que ter um cara na porta da minha casa lá com um fuzil M16 para ninguém roubar, para ninguém assaltar. É assim que se mantém o poder. Por que você acha que o presidente tem que andar com 10 seguranças em volta dele? Já não esfaquearam ele aquela vez lá com segurança? Porque o segurança marcou bobeira. É falha dos caras da segurança. Sabe? Entendeu? Você tem que ficar em cima, o segurança tem que ficar a 1 metro do presidente o tempo todo. Qualquer um que levantou uma arma, qualquer coisa, você já mete um tiro na orelha. Não tem conversa. Nos Estados Unidos é assim. Você não viu que os caras deram um tiro no Ronald Reagan, pô? Com toda a segurança, deram um tiro no Ronald Reagan. Os caras mataram o cara, né, mas não era para deixar nem dar o tiro.
Entendeu? Diante do cenário atual, é possível acontecer uma terceira guerra? É como eu falei para vocês, não é impossível. É muito difícil. O ser humano, ele é maluco, mas nem tanto. Tá? Então ele sabe a desgraça que vai causar, ele sabe o perigo que vai. Então por isso que até hoje não aconteceu. Tá? A arma foi muito bem, a dissuasão aconteceu, ela foi boa para esse fim. Ninguém ataca o outro com medo, todo mundo tem medo. Né? Todo mundo quer proteger o seu. Mas quem tem medo. Né? É difícil, porque não há um motivo. Eu quero que vocês entendam. Precisa haver um motivo muito sério para um país atacar nuclearmente o outro. Tá? E esse motivo não aconteceu ainda. Você está me entendendo? Por exemplo, Israel. Vai atacar qualquer país do Oriente Médio, atacar e bombardear Israel hoje. Mas a bombardear direto, por exemplo, o Irã, governo, né? Não adianta terroristinha que você não sabe. Aí você não sabe em quem contra-atacar, né? Não é uma guerra de Estado, né? É uma guerra de terror, né? Guerra de terror, os caras, a sorte tá bom para sair correndo e enfia no buraco. Você vai atirar em quem depois? Você não tem quem atirar, você não tem um alvo. Mas se o Irã ataca Israel, Israel vai lá, sabe onde está o alvo, sabe onde está tudo. Já está tudo calculado, já está tudo nos mísseis lá, já programado, é só apertar o botão. Entendeu? É por isso que essa guerra não acontece. O Irã sempre falou, Israel pesa no sapato, mas por que o Irã não vai guerrear com Israel? Por que o Iraque não vai guerrear com Israel? Porque sabe que vai perder a guerra, sabe que vai perder. Ele vai perder tanto da forma convencional, como com medo que eles têm da arma nuclear de Israel. Entendeu? Esse é o ponto-chave. Eu estava contando que o cara fez aquele canhão, né? Lembra aquele canhão que botava satélite em órbita? Os caras contrataram ele lá no Iraque para fazer. E ele estava montando. O Serviço Secreto de Israel detectou com fotografia, construindo esse canhão. Sabe o que o Israel fez? Foi lá e matou esse cientista no hotel. O Serviço Secreto da Mossad foi lá, achou o cara, pega o tiro na orelha dele. Fazer coisa para o Iraque, o quê, cara? Fazer esse canhão para o Iraque. Merda. É ameaça, porque os caras iam bombardear Israel. Aquele canhão, por que montar um canhão daquele? E outra, medo de bomba atômica, né? Porque aquele lá manda bomba atômica também, aquele canhão. Ele tira uma bomba atômica. Vai lá, Ju. Professor, com esse cenário de guerra, o senhor vai ativar seu Ashra em Minas Gerais? Não tem cenário de guerra. Eu já falei para vocês que não há um cenário de guerra, vocês estão enganados. O cenário mundial hoje não é um cenário de guerra mundial. Tá? Entendeu? O problema de ativar São Tomé das Letras, por que eu desativei São Tomé das Letras? Porque São Tomé das Letras, para nós, ficou inviavelmente econômico. Eu estava tendo prejuízos diretos em São Tomé. Porque nós moramos num país capitalista. Nós temos que pagar a conta. Certo, eu faço tanta coisa de graça, mas chega uma hora que eu tenho 6 funcionários para pagar. Certo? Você está entendendo? Então, lá, como era muito longe, as pessoas simplesmente não iam. Só iam nos eventos quando era feriado prolongado. Mas chegou um ano aí que não teve um feriado prolongado, caía tudo de domingo. Pô, você está entendendo? Chegou um momento que a gente não conseguia manter o espaço. Então o que nós fizemos? Nós resolvemos montar um espaço aqui na cidade de Limeira, certo? Na natureza, no Ashram, onde a gente está aqui hoje, né? E desativar São Tomé das Letras. Eu coloquei o sítio para vender lá, porque nós não temos condições. Aqui o povo vem, aeroporto perto, é tudo muito mais fácil. Por exemplo, todo mundo quebrou em São Tomé com essa pandemia. Todo mundo quer, todas as lojas estão falidas, porque não vai turista. E se eu estou em São Tomé, aí eu estava falência. A gente só está sobrevivendo com essas aulas online. Se eu não tivesse aula online, como é que a gente ia fazer? Né? Ia ter que pedir esmola para vocês. Pedir esmola, faz uma doaçãozinha para mim, uma esmolinha, pelo amor de Deus. Né? Prefiro pedir do que roubar. Aquele discurso, né? Estou passando fome.
É, podia estar trabalhando para o governo, fazendo bomba atômica. E eu fui convidado para fazer bomba atômica brasileira. Eu fui. Né? Mas eu falei, estou fora. E o duro, que veio um cara do Recife, um engenheiro, o cara é engenheiro nuclear. Ele veio assistir meu curso aqui, tá? Conversamos muito com ele, e ele está em Aramar, onde desenvolve o submarino nuclear brasileiro. Sabe? Então ele é um dos engenheiros. Ele falou, meu, o que eu faço? É meu karma. Puta vida, eu estou trabalhando para a indústria nuclear. Eu falei, você é no Brasil, cara, esquece. Pode trabalhar à vontade, que o Brasil nunca vai lançar bomba em ninguém. Sabe? Você acha que o Brasil vai lançar bomba em alguém? Onde? Na Argentina? Pô, matar Maradona? Maradona já morreu? Nós não temos inimigos diretos. O Brasil aqui é a terra de todo mundo, essa porcaria aqui. Né? Quem chega, manda aqui. Né? Entendeu? Então, eu falei para ele, quando você tiver a oportunidade de trabalhar numa outra questão, né? É igual o marido dessa nossa amiga, não vou falar o quê, né? Que trabalha em indústria armamentista também. Né? Então, você não precisa trabalhar, vai trabalhar em todo lugar. É escolha. Quando você está espiritualizado, muda. Né? Não precisa ficar insistindo na mesma obra, né? Tudo tem um karma. O que você planta, você colhe. Eu estou construindo armas. Essa arma vai matar alguém, ela vai. Entendeu? Não tem, né? Ela foi feita para isso, foi projetada para isso. Tá? Então, eu não vejo um cenário internacional para uma guerra nuclear, uma guerra total. Eu não vejo. Tá? Vamos lá, Ju. Professor, então para o alto está tudo sob controle? Tudo sob controle. Eu sempre falo, está exatamente como o diabo gosta. Certo? Não há um cenário internacional. Tá? Não há um cenário internacional. É muito importante que todos nós compreendamos o mundo em que nós vivemos. E qual é o papel de cada um de nós dentro desse mundo. Como a nossa postura sempre foi uma postura esotérica, espiritualista, né? A coisa mais importante é criar um mundo onde todos nós tenhamos total liberdade de buscar a nossa religião. Religião tem que ser uma coisa sagrada. Pode ser crente, pode ser Valdo, pode ser todos esses malucos aí que roubam dinheiro dos outros. É só a gente melhorar um pouco, a gente não vai dar mais dinheiro para esses bandidos. Tá? Porque tem religioso bandido. Né? Assaltante, assalta o povo mesmo, tá? Na cara dura. Mas à medida que a gente for implantando uma religião mais pura, mais elevada, a gente elimina esses caras. Todo mundo sai da igreja desses caras. Você está entendendo? Entendeu? Então, investir na espiritualidade verdadeira, naquela que você busca dentro de você, tá? Você está entendendo? Mas nós sabemos que o povo brasileiro é um povo extremamente religioso, sempre foi católico, sempre foi delicado, né? Entendeu? Nós não podemos não permitir que essa liberdade seja tolhida por nós. Nós não podemos impedir as pessoas de caminhar religiosamente. Então, isso depende de você, depende em quem você vai votar lá na frente. Certo? Né? Você sabe que as ideologias comunistas são ideologias que vão tirar essa liberdade religiosa de você. A intenção deles sempre foi essa. Assumir o poder, eles não podem controlar um poder. Porque, sabe qual que é o problema? Eles têm medo de não ser mais eleito. Por que eles perderam o poder e estão nessa guerra constante? Porque o conservadorismo e os religiosos brasileiros votaram na direita, na extrema-direita. Eles perderam a base assim, que mantinha eles no poder. Você está me entendendo? E o deputado também tem medo. O deputado, você sabe, né? Ele pode ser mandado embora no dia seguinte, ao acabar o cargo dele. Se o povo não votar nele, né? Você está me entendendo? Então tem esse jogo de poder. Tudo que está acontecendo em Brasília e na mídia brasileira é uma guerra. É uma guerra ideológica entre esquerda e direita. Certo? Mas o objetivo, o povo é a última coisa. O povo é massa de manobra para esses ideólogos aí. É só massa de manobra.
certo? Você está entendendo? Entendeu? É massa de manobra. Porque eles vivem de voto, né? Então eles têm que agradar o povo. Se não agradar o povo não vota mais nele. Né? Você está entendendo? Tem muita gente que está perdido. Por exemplo, essa pandemia foi usada politicamente o tempo todo. O tempo todo. Tá sendo, não é só no Brasil, não. O mundo inteiro essa pandemia é usada. Né? Para poder ter o controle. Então, nós temos que estar atento a isso também, sabe? O espiritualista precisa buscar a espiritualidade, mas ele tem que ter conhecimento, ele tem que dialogar com as pessoas. As pessoas vêm aqui e vão dialogar comigo. Eu falo assim, ó, eu não quero saber de política, a única coisa que eu quero é liberdade de viver a minha busca espiritual. Quando essa liberdade for tolhida, aí eu vou guerrear com você. Aí eu vou partir para o pau também, porque aí você já está entrando no meu livre-arbítrio. Né? Você está tolhindo a minha evolução espiritual. Isso eu não vou permitir. Você está entendendo? Então, é outra história. Né? Esse é o discurso que o pessoal da direita e os religiosos estão contra o STF. Você proibiu eu fazer meu culto? Mas lá tem de 2 em 2 metros, nós estamos lá. Agora, o transporte coletivo cheio de gente, estacionamento, ninguém fala, né? Então, você tem que proibir tudo. Ou você proíbe para o transporte, para metrô, para tudo, aí não faz lockdown. Mas só que aí, melou meio do campo, né? Como é que você vai parar o transporte coletivo, certo? Só deixar a gente com o carro andando. Qual o problema? O problema, deixa eu explicar para vocês qual é o problema, né? O enfermeiro não vai trabalhar. Certo? O seu porteiro não vai trabalhar. A sua empregada doméstica também não vai trabalhar. Quer ver você lavar o banheiro. Então, esses poderosos dependem da escravidão do povo. Certo? Então, o transporte coletivo que transporta todo esse povo não pode parar. Porque quem vai fazer o serviço sujo? Serviço de base, que a gente fala. Quem vai movimentar uma indústria? O povo que trabalha. Agora, lockdown, meu filho, é só para quem? Né? Então, essa é a grande discussão. E outra, não está caindo a contaminação mesmo com lockdown. Ó, já faz quase um mês que nós estamos em lockdown. Cadê a queda? São Paulo. Cadê São Paulo? Entendeu? Então, tudo isso é muito complicado. Ou seja, mas cientificamente. Que cientificamente? O cientista não sabe bosta nenhuma de nada. Eu sou cientista, eu sei o que eu estou falando. Eles estão lidando com coisa nova, eles estão lidando com vírus novo, eles não sabem lidar com isso. Eles estão aprendendo, nós estamos aprendendo. Entendeu? Então, ninguém... é a ciência não sabe, ela está aprendendo. Ela erra o tempo todo. Não vem falar de coisa científica, né, que os negros erram o tempo todo. Biologia não é uma ciência exata. Tá? Como biologia não é uma ciência exata, você não pode determinar coisas baseadas em certas teorias científicas. Elas não funcionam. Elas não funcionam. Por exemplo, quem que esperava que o vírus ia mutar? Né? Ia vir pior do que antes. Ninguém esperava. Todo mundo achou, vamos vacinar, vai resolver o problema. Né? E se não resolver? A gente vai ficar até quando preso a tudo isso? Né? É complicado, eu sei que é complicado. Né? É que a gente não tem outra coisa. Né? Não tem o Dr. Fritz aí fazendo milagre, curando todo mundo. Não tem. Vamos lá, Ju. Tendo em mente todas essas hipóteses que possam ocorrer, podemos dizer que a menos pior delas é que as potências mundiais entrem em guerra nuclear e os ETs tomem conta de uma vez por todas e a Era da Luz comece no planeta? Sim, sim, mas aí é muito sofrimento, tá? Existem 2 maneiras de você entrar na Era da Luz. Entrar pela inteligência, pela consciência, ou você entrar pela autodestruição. Aí é o sofrimento de vocês, vai faltar tudo, para tudo. Nessa pandemia, vocês já estão botando a língua de fora. Imagine que não tem mais comida, não tem mais mercado, não tem mais abastecimento. Que você vai comer o quê? Você vai começar a matar as pessoas para se alimentar. Entendeu? Então é esse cenário que a gente não quer chegar. É um cenário de guerra, é um cenário de complicação. Né? Você está entendendo? Então é isso, a gente tem que tomar cuidado com isso. Podemos, então, ter um desencarne em massa com a chegada dos ETs? Não. Chegada dos ETs não causa desencarne em massa. Chegada dos ETs acontece o despertar da humanidade. Os ETs só não chegaram agora porque tem uma lei do karma funcionando, aí tem muita gente resgatando o karma. Porque a hora que o ET chegar, a lei do karma acaba. Acaba assim, ela começa a terminar.
Porque você entrar em contato, está entrando em contato com Deus, cara. Os ETs são deuses para nós. Né? Os ETs podem curar qualquer doença na Terra, eles podem curar qualquer coisa que tem aqui, podem resolver qualquer problema tecnológico que tem aqui, certo? E aí, cadê o nosso karma? Né? Então, tudo tem o seu tempo de acontecer, tudo tem o seu momento de acontecer, né? Mas, desencarne em massa, assim, de bilhões, eu não acredito que vai acontecer. É muito difícil. Hoje, no cenário mundial. Eu não sei, pode acontecer, né? Mas é muito difícil. Ninguém lançaria um ataque nuclear contra o inimigo. Hoje não tem sentido. Tá? Professor, se eles usarem a bomba, a intervenção dos ETs será imediata? Não. Como seria isso? Os ETs só intervêm depois, de um certo tempo. Porque o livre-arbítrio nosso tem que ser usado até certo ponto. Né? Agora, a que ponto os ETs poderiam intervir, em que momento, é meio difícil de prever. É meio difícil de prever. Né? Os ETs poderiam interferir depois que tivesse tudo queimado, destruído. Aí vem um contato geológico acomatando, depois aí vão resolver, limpa o que sobrou, quem morreu, morreu. Né? Então, é isso aí, pessoal. Tá? Então, vamos continuar a nossa vida, vamos semear a luz, vamos semear o amor, vamos semear a paz, pelo menos em nós. Esquece essas brigas do governo, que nós não conseguimos mexer lá. Sabe? As nossas atitudes, nós vamos atingir pessoas que estão na vibração nossa, na nossa energia, na nossa vibração. Tá? Eu não vou entrar em guerra com os comunistas, eu não vou entrar em guerra com os capitalistas. Eu sou que nem o Gandhi, o meu trabalho é paz. Eu posso até guerrear, mas guerrear sem armas. Né? Ideológica apenas. Você vê, o Gandhi conseguiu a independência da Índia sem dar um tiro. Só usando a inteligência, sem dar um tiro. O que ele fez? Tirou dinheiro dos ingleses. Os ingleses, eles tinham um mercado na Índia. Deixa eu contar a história para vocês. Eles tinham um mercado na Índia de vender tecido. Só a indústria têxtil na Índia. E os ingleses ganhavam uma grana fodida. O Gandhi falou assim, ninguém compra mais um tecido de origem inglesa. Todos nós vamos tecer nossa própria roupa. E ele, na casa dele, tecia. Ele, a mulher dele, toda a família, ele tem aquele tear primitivo, sabe? Tecia a sua própria... A Índia inteira começou a fazer isso. Quebrou a Inglaterra foi embora. Todas as indústrias que estavam na Índia quebrou. Ninguém comprava mais nada. Isso que eu falo, é usar a inteligência, você tem que pegar o veio do cara. Não precisa pegar uma arma e ir lá matar o cara. Você tira o dinheiro dele. Essa é a revolução. Né? Aí que está a encrenca. Né? Aí você conseguiu a liberdade na Índia. A Inglaterra, que era uma colônia inglesa, ela foi embora. Liberdade, independência da Índia. Como independência do Brasil e de Portugal. Aí tinha um problema dentro da Índia. O problema dentro da Índia era uma divisão religiosa muito fodida entre hindus e muçulmanos. Né? Aí, vamos sentar, porque, bom, agora nós somos o dono da Índia, então tem um presidente da Índia. Quem vai presidir a Índia? Vai ser um hindu ou vai ser um muçulmano? Aí fudeu o meio de campo, né? Aí os caras começaram uma guerra civil, aí começaram a matar um outro mesmo com arma. Né? Aí que mataram o Gandhi. O Gandhi foi morto nesse processo da guerra civil. Não foi o inglês que foi lá e matou. Foi um próprio indiano, um muçulmano que foi lá e matou o Gandhi. Certo? Então, o que aconteceu? Aí teve que fazer a famosa divisão da Índia e criar o Estado do Paquistão. País. Então, se dividiu. Né? Todos os muçulmanos que estão aqui vão lá para o Paquistão e todos os indianos que estão no território do Paquistão descem para a Índia. É isso que foi feito. Mas você vê, os negros teve que largar a casa, largar tudo que estava naquele território para mudar para debaixo. Porque era uma guerra ideológica, uma guerra étnica. E aí a Índia foi dividida. E o ódio é tão grande que os dois países ainda estão em ódio até hoje, que os dois fizeram arma nuclear para matar um outro. Tá? E eram tudo hindu, tudo no mesmo país. Dá para você entender? Mas você vê, os dois países têm arma nuclear, mas nenhum jogou bomba atômica no outro.
Porque eles sabem que eles serão destruídos. Qual o objetivo de nós dois sermos destruídos? Os dois perdem. Esse é o problema. A guerra, hoje em dia, não tem vencedores. Não tem vencedores. Bom, então é isso. Namastê, pessoal. Muita paz a todos, muita luz.